Você quer uma casa com menos de 200 metros quadrados? Então você fica comigo nesse vídeo porque hoje eu vou apresentar para vocês uma casa que está assim, ó, um chuchuzinho, um xodozinho, uma casa térrea com 197 metros quadrados, incluindo a piscina, nesses 197 metros quadrados, tá bom? Então fica comigo que eu vou te mostrar o que a gente fez para a nossa cliente nesta casa que tem 2 quartos, escritório, espaço gourmet, sala, cozinha, garagem, lavanderia, tudo que tem direito. Vocês já sabem que no Estúdio M4 a gente faz projeto para quem? Para o cliente, meu anjo. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe um novo cliente é entender as necessidades do cliente. Então é muito importante que você, quando for nos contratar, tenha clareza do que você quer. A nossa cliente queria uma casa de 2 quartos e escritório, sendo que o escritório é menorzinho, então não é uma configuração de um quarto, então é uma casa de efetivamente 2 quartos, mas com uma área social bastante importante. A ideia dela é: eu vou morar sozinha aqui, mas eu quero receber as pessoas, eu quero ter aqui uma festinha, eu quero chamar as pessoas para minha casa, eu quero que a minha casa seja um lugar para receber os amigos. Então essa é a premissa da casa. A gente vai ter, portanto, um quarto de hóspedes, que na verdade é o quarto da filha, mas que não vai morar ali, então ela vai ver meio quarto da filha, meio quarto de hóspedes. Temos um escritório para poder trabalhar em casa sempre que necessário. Temos uma ótima área social que tem espaço gourmet, sala e cozinha se integrando. Não necessariamente tudo junto, mas podendo haver uma boa integração desses espaços. Lavanderia concisa e garagem para 2 carros. Então vamos conhecer? Vamos começar com a planta. Partimos do princípio que a gente ia fazer uma casa com um partido em L. O que quer dizer isso? Eu tenho um volume da casa aqui na frente, tá vendo? Porque a gente queria deixar livre o espaço aqui na lateral, isso aqui é o espaço de piscina e área externa. A gente queria que isso estivesse na configuração da casa. E aí você sabe, toda vez que a gente tem esse partido de projeto, em que a casa não é um volume fechado, ela tem uma parte, tem uma perna que avança, a gente não tem como evitar o corredor. Então essa casa aqui vai ter corredor, mas a gente também ao mesmo tempo tentou deixar tudo o mais confortável possível, tá? E aí a gente tem o seguinte, vamos lá. Começamos pela garagem, e aí já vou te dar uma dica aqui, essa galagem tá enxutíssima, também conhecida como apertadinha. Por quê? Gente, a área de garagem é uma área considerável. E se a gente tem um limite de área, que inclusive aqui a gente realmente tinha um limite de área porque eu só posso construir nesse terreno até 200 metros quadrados, eu não podia ficar me dando o luxo de perder a área de garagem. E aí a gente tem que ter clareza de quais são as opções. Então aqui a gente tem realmente uma garagem bem mais apertadinha, mas no final das contas, como ela só tem um carro, esse segundo carro vai acontecer aqui mais esporadicamente. Depois a gente vai aqui para a entrada social da casa, que sempre vai estar separada da garagem, ainda que esteja ali do ladinho. Que eu tenho trauma, meninos, isso é trauma da arquiteta. Quando Mira criança, só ia em casa que a porta de entrada era por dentro da garagem. Entra na garagem para depois entrar na porta de casa. Aí quando a arquiteta se formou, aí ela falou assim: nunca farei uma casa que a porta principal acessa pela garagem. Por quê, gente? Porque perde qualquer intenção, glamour, interessância da entrada principal. A entrada que você vai receber as pessoas não deve estar dentro da garagem, porque ela fica atrás do carro, percebe? Então, muito importante, ó, tá aqui do ladinho, mas ela tem uma configuração de entrada, tá bom? Aí a gente vai pro nosso volume grande aqui de sala e cozinha. Esse volume de sala e cozinha vai ter tudo integrado, então a gente vai ter, ó, do lado de cá a nossa cozinha, e embaixo a gente tem a sala. Por que essa disposição, hein, Mira? Tirou da sua cabeça, testou ali, vê qual que fica melhor? Não, né, meus anjos? Porque todo projeto do Estúdio M4 tem um embasamento técnico. E aqui o que a gente tem? Essa fachada de cá, essa voltada aqui para o muro, para você estar em cima, essa parte de cima, ela é noroeste. Ela é uma fachada que aqui em Brasília pega um sol mais maltratante, pega um sol mais difícil. Logo, o que eu vou colocar nessa fachada? Eu vou colocar equipamentos mais relacionados a serviços, que a pessoa não vai ficar sentada ali. Tá, e Mira, a pessoa pode sentar aqui na cozinha para fazer um lanche,
Mas o que eu quero dizer é, entre colocar a cozinha nessa área e a sala de TV nessa área, o que a gente vai fazer? A gente vai optar pela cozinha. Então, se eu tenho uma fachada que a gente tem um sol mais intenso, uma fachada que bate um sol de tarde, a gente vai evitar que nessa fachada fique uma sala, por exemplo. Às vezes não tem como evitar. Às vezes pela configuração do projeto, essa acaba sendo a solução. Mas essa é uma intenção, tá? Muito bem. E aí aqui o que a gente fez? Ó, jogamos a sala, esses quadrados que você tá vendo, é o sofá da cliente. Que aqui, eu já te falei, o projeto é feito para o cliente. Então ela passou as dimensões de um sofá que ela tem, que ela quer aproveitar, e a gente já posicionou ele aqui. Temos uma janela aqui, ó, isso aqui é 1 metro que você tá vendo, é uma janela. E essa janela tá onde? Tá numa fachada muito boa, que é uma fachada leste, fachada sudeste, na verdade. E aí eu vou ter um cruzamento de ventilação aqui, ó. O vento entra por essa janela e sai lá em cima dos armários da cozinha. Isso que você tá vendo tracejadinho aqui, ó, são janelas superiores que vão acontecer aqui em cima da janela dos armários da cozinha. Depois a gente tem uma portona aqui de 5 metros que vai integrar todo esse espaço. Aqui fora a gente tem um espaço gourmet. Temos um lavabo que na casa vai estar do lado de fora, no espaço gourmet. Pela dinâmica da casa, fazia muito mais sentido que o lavabo estivesse fora do que dentro de casa, para que ninguém no dia do churrasco tenha que ficar entrando em casa para ir ao banheiro, percebe? E aí a gente vai para a área íntima que está aqui na perna, né? Não é um L tão configurado como a última casa que eu apresentei aqui no canal, mas ele é um L. Então a gente vai entrar aqui, ó, nessa portinha, sim, uma porta. Porque se a pessoa quer receber muitos convidados, uma porta para a área íntima, percebe a importância? Deixou a portinha fechada, é uma informação que você está dando para o seu convidado, que é assim, fica à vontade na minha casa, mas deixa que a área é íntima para mim, por gentileza. Obrigada, tá? E aí a gente tem aqui, ó, roupeiro, depois a gente tem lavanderia. Sim, lavanderia tá lá perto da área íntima. Isso também é uma outra coisa que a gente pode mudar, gente. Essa história de lavanderia do lado da cozinha não tem necessidade. Racionalmente, pensa bem, por que motivo que a lavanderia precisa estar ao lado da cozinha? Não há qualquer motivo. Para a nossa sociedade hoje em dia não faz sentido. Percebe que é muito mais inteligente que a lavanderia esteja do lado dos quartos? O que você mais faz na lavanderia? Lava roupa. Aí você pega as roupas do quarto, dá 3 passos e chega na lavanderia. Não faz muito mais sentido? Pois é, então a lavanderia está na área íntima da nossa casa. E aí ela tem acesso também para essa área externa que você já vai ver no render, que está muito bonito esse cantinho. Depois a gente vai ter o acesso aos nossos 2 quartos. Ó. Um vai acessar por aqui e o outro vai acessar no final do corredor. Temos 2 banheiros contíguos, que é um do ladinho do outro. Contíguo é um do ladinho do outro. Idênticos, tá? A gente espelhou, muda só o posicionamento da porta, tá? Isso também é um ponto interessante para que a gente tenha uma economia, evitar que a gente tenha muitas peças muito personalizadas. Quando a gente tem modulação e padronização, ajuda tanto no projeto como na execução, tá? E aí lá no final do corredor a gente tem o nosso escritório, que não é pequeno, mas comparado aos quartos é bem menor. Nesse corredor de acesso aqui, ó, que tem 8,15 metros, a gente tem uma janelona, que tá vendo essa janela de 6 metros aqui? É uma janela baixa, que dá acesso à lateral aqui da casa, também conhecida como gatil. Gente, esse escritório está se especializando em fazer projeto para a família com gato. Cachorro tem um aqui, outro lá longe. Mas gato? Mas menina, a gente agora está especializando. Daqui a pouco a gente vai colocar, fazemos lares para você e para o seu gato. Porque o que não falta é cliente querendo fazer gatinhos bonitinhos para seus gatinhos. Muito bem, você vai ver o gatinho já já. Conhecemos a casa, agora vamos para as imagens. Seja bem-vindo à Casa Dan. Essa é a Casa Dan. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa casa bem aqui do lado aqui, ó. Casa Ange. É do escritório também, tá? Uma do ladinho da outra. A gente tá fazendo 2 casas iguais. Não, iguais não, elas são diferentes, cada um com sua necessidade e dinâmica, na mesma rua, vizinhos. Se você quiser conhecer a Casa Ange, você faz o quê? Você coloca nos comentários, que eu trago para você, tá? Sejam bem-vindos, então, à nossa casa. Então, qual foi a ideia aqui, galera? A gente tem a volumetria da fachada da garagem saltando em relação à volumetria da casa. A gente destaca o acesso à entrada principal com esse caminho aqui na frente.
e criamos aqui um volume de pilar e viga que, presta atenção que eu vou te explicar aqui agora. Ele marca a nossa fachada, ele faz um volume na nossa fachada. No entanto, a gente não vai contar como área construída, por quê? Porque ele é só uma estrutura. Aqui a gente tem a solução completamente vazada para que a gente tenha inclusive uma árvore aqui nesse espaço e proteja essa fachada, que é uma fachada mais difícil do sol. Essa árvore aqui também vai ajudar nisso. Mas a gente tem uma estrutura de concreto, pode ser que seja também outro material mais para frente, mas a princípio a gente vai ter aqui uma estrutura de vigas e pilares que vai fazer uma marcação importante para a nossa fachada, sem contar em área construída, porque ela é um pórtico, o pórtico não é exatamente, o conceito de pórtico não é exatamente esse, mas ela é uma estrutura solta, que é importantíssima para a composição de fachada, mas que não toma área construída. Muito bem, chegando mais perto um pouquinho, a gente vai caminhar aqui pelo lado direito para a gente ir lá para a área de trás, tá? Olha, que bonito. Então, a gente tem acesso da casa dos dois lados. Esse condomínio não tem muro frontal, então a casa está direto na rua. E aí, a gente precisa, quando a gente tem essa situação, criar fechamentos laterais para que ninguém entre na sua área íntima, né? Que não entre no seu quintal. Então, a gente sempre faz isso. A gente tem um volume da fachada aqui na frente e faz recuado portões, porque aí a gente consegue manter a privacidade, claro, né? Lembra que eu comentei com vocês da janela alta da cozinha? Olha ela aqui. Essa janela vai acontecer acima da altura dos armários, ela vai abrir e ela vai ser muito importante para circulação de ar, para ventilação cruzada, que vai começar lá na sala de estar e vai atravessar e sair por aqui por cima dos armários da cozinha. Já essa janela aqui da frente, da fachada, essa é uma janela fixa. Ela está aqui para trazer iluminação para o ambiente, mas a gente não vai ficar abrindo, por dois motivos. Segurança, porque está diretamente voltado para a fachada externa, e porque aqui a gente não vai querer abrir demais essa janela por conta da posição dela na fachada. A gente prefere que a ventilação aconteça por cima, por conta de uma pressão reduzida que a gente vai fazer com essa ventilação acontecendo acima dos armários, do que efetivamente abrir esse janelão aqui. Pode reduzir a pressão e a gente tem menos ventilação cruzada numa situação como essa, tá? Então, tudo isso a gente faz esse estudo para que a gente tenha maior qualidade de ventilação dentro do ambiente. Muito importante, gente. Por que não pode se fazer um projeto? De vez em quando a gente recebe essa mensagem. Gostei muito dessa casa. Quanto ela custa para mim? Para você não tem dinheiro no mundo, que essa não foi para você. Por quê? A gente não só vai entender as necessidades de cada cliente, mas a gente precisa estudar o terreno. Se essa casa fosse feita no terreno da frente da rua, ela não poderia ser assim. Por quê? Porque todo o posicionamento da casa está pensado para que a gente tenha melhor valorização de posicionamento de insolação e de ventilação, tá? Então, meu anjo, por mais que eu mostre uma casa aqui no canal que você amou, que você queria ter exatamente essa, não vai estar podendo, tá? Porque a cliente pagou por essa casa. Aí você tem que pagar por uma casa que eu vou fazer para você, tá? Caminhamos e chegamos na parte de trás da nossa casa, na área de lazer. Então a gente vai ter, ó, nesse afastamento que eu falei do L da casa, a gente vai ter um pouco mais de amplitude para poder ter a piscina, que é bem miudinha, que a propósito eu sou super fã. A piscina é miudinha, ela tem 10 metros quadrados apenas. É um famoso molha-bunda. Se você, na sua casa, não tem intenção de fazer um treino de natação, repense se precisa mesmo de uma piscina grande. Por quê? E aí, grande não, média que seja. Por quê? Piscina gasta água, gasta muito com manutenção e você usa com muito... É esporádico o uso da piscina em casa, gente. A não ser que você realmente seja uma pessoa apaixonada por piscina, que você vai entrar na sua piscina toda semana, repense o tamanho da piscina para você não ter um gasto excessivo e desnecessário, tá bom? Olha que gracinha que ficou. Coisas importantes aqui. Claro que a gente vai fazer tratamento de muro, tratamento de piso, para que a gente tenha um casamento interessante aqui entre as peças. Mas uma coisa muito interessante, é importante estudar a legislação do terreno para que você saiba o que entra em área construída e o que não entra. Esse avanço da laje que a gente faz aqui tem dois motivos. O primeiro
é para proteger a parede, então sempre que a gente avança uma laje, ela protege a parede, não só de chuva, mas também de sol. Quando a gente projeta a laje para frente, o sol demora mais para entrar dentro de casa. Ou ainda, quando ele entra, ele está muito baixinho, então ele está um sol menos quente. Na hora que ele sobe aqui, ó, a laje já impede que ele entre dentro do recinto, dentro do ambiente, o que significa um melhor conforto térmico. Porém, aqui, a gente não avança demais a laje, por quê? Por que, Mira, que você podia ter feito essa laje maior para proteger mais essa fachada? Você acabou de falar isso, ia ficar muito melhor se tivesse com a laje avançada, um pouco mais avançada. E aí entrava como área construída. Então, o que a gente faz, gente? A gente sempre entende o custo-benefício. Quando a gente tem um avanço de laje de aproximadamente 50 centímetros, nesse caso dessa normativa desse terreno, essa área não conta como área construída. A gente vai contar como área construída só aquilo que está dentro, de parede para dentro, e em varandas com mais de 1,5 m de profundidade, de comprimento. Logo, a gente consegue reduzir o que se considera como área construída. Isso faz muita diferença para o contrato de execução, porque de fato o contrato de execução vai se basear na área da casa. Isso faz diferença também depois para o IPTU, enfim. A casa passa a ser uma casa mais racional, tá bom? Olha lá, a gente fez essa imagem aqui justamente para ver essa entrada, o sol vai realmente acontecer dessa forma aqui, ele vai se pôr atrás desse volume. Então a gente protege esse volume, a gente evita abrir demais esse volume. Essa fachada aqui, ó, ela não tem abertura. A gente tem uma janela alta em cima da cozinha, então vai entrar alguma luz ali, mas ela é uma janela estreita, né, com baixa altura. E a gente tem aqui na parte do espaço gourmet uma parede cega. Já já eu vou mostrar isso melhor. Aqui a gente pode ver um pouquinho do caimento do terreno, coisa muito importante. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o que você precisa pensar ao construir, ao pensar no partido do seu projeto para economizar, me coloca aqui nos comentários que eu preparo um vídeo com tudo isso. Um dos pontos é, um terreno plano tem muito menos dificuldade de trabalho. Isso é um pouco óbvio, mas eu posso alongar isso mais num vídeo exclusivo. Nesse caso aqui, a gente tinha um terreno quase plano. Repara, lá do começo, lá da garagem, até aqui a piscina, a gente tem o mesmo nível. Quando chega aqui atrás, ó, a gente desce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degraus, tá? Então a gente tem um caimento no terreno e aí a gente vai trabalhar esse caimento de forma mais racional possível também para que a gente tenha menos movimentação de terra. Quanto menos movimentação de terra, menos dinheiro enterrado. Basicamente é isso. Esse volume que você está vendo aqui atrás é o escritório, então a gente salta com o volume do escritório do volume dos quartos. O volume dos quartos é o em tijolinho, então os 2 quartos estão aqui, com portas voltadas para a área de lazer, porque é uma área íntima que pode ser aproveitada diretamente para a área de lazer. No dia que estiver rolando a festinha, é só trancar ali a porta, tudo certo. Mas no dia a dia, esse acesso fica facilitado, fica agradável, fica gostoso, tá? E mira, o que é essa portinha aqui embaixo? Casa de máquinas da piscina, tá? A gente já previu aqui, aproveitamos o caimento do terreno para já colocar nesse caixão perdido que a gente ia ter aqui, toda a parte de tubulação e casa de máquinas da piscina. Então vamos chegar aqui um pouquinho mais próximo do nosso espaço gourmet. Nesse caso aqui, a gente já fez o design de interiores porque é uma varanda aberta. A próxima fase desse projeto é a gente fazer toda a parte de interiores dessa casa, que é óbvio, se você quiser saber, já coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo, tá? Quando tiver pronto, porque no caso ainda não tá. Quando tiver pronto, aí eu faço. Aí olha só que detalhe interessante, foi uma das últimas coisas que a gente alinhou com a cliente. Como a gente tem essa abertura lateral aqui, ó, as pessoas que estiverem chegando por aquele portão lateral vão acessar a varanda, o espaço gourmet, por essa abertura. Não dá para chamar de porta porque é uma abertura. Com isso, eu não preciso limitar o acesso à varanda a esse pórtico que você está vendo aqui, a essa marcação. E aí eu posso fazer o quê? Posso botar uma rede. Por quê? Porque as pessoas vão acessar por aqui, ó. E aí com isso a gente tem um espaço de uma rede super agradável aqui. Então isso também é um ponto a gente pensar. E a gente chega no nosso espaço gourmet, que tem todas as funcionalidades de churrasqueira. A gente vai ter a churrasqueira, nesse caso, elétrica. A gente vai ter a cuba, a gente vai ter a geladeira. Temos uma bancada estreitinha aqui, que é de apoio. Temos uma mesa, aquela jogatina, aquele vinho, queijos, vinhos e tal. E temos um espaço de estar aqui atrás também, com sofás e afins. Tinha falado para vocês que o acesso ao lavabo acontece aqui por fora, essa portinha branca, lavabo, muito prazer. E essa porta enorme que você está vendo aqui, esquadrias
que vão abrir completamente e integrar a cozinha com o espaço gourmet. A cozinha é a sala, né? Porque a sala vai estar aqui próxima também. Todo projeto do Estúdio M4, quando a gente apresenta a volumetria da casa, a gente sempre faz imagens diurnas e imagens noturnas, porque é muito importante que a gente converse sobre as soluções de iluminação. A gente não faz iluminações aleatórias. Joga aí para ficar bonita a imagem. Não. Tudo isso aqui é pensado e especificado. Então a gente já sabe onde que vai vir fita LED, onde que vai ter iluminação subaquática na piscina, onde vai ter arandela, se tem muita, se tem pouca arandela, se ajusta, se não ajusta. Aí agora você vai conhecer o gatil. Ah, menina, olha só, tá vendo aqui? A gente veio aqui por trás, passou na frente do escritório, acessa o afastamento lateral e chega no gatil. Ai, que graça, gente! Então, ó, como eu falei pra vocês, essa janela que você tá vendo aqui é a janela do corredor, então o corredor tá super iluminado por essa janela baixa, é uma janela baixa, não é uma janela alta. Os gatinhos vão poder sair e entrar por essa janela, e aqui a gente fez essa brincadeira aqui para que eles possam brincar, subir, descer, e está fechadinho. Repare que a gente tem todo esse afastamento fechado com grade, ó. Então é um fechamento, mas não é uma ocupação do afastamento lateral, tá? De maneira que a gente respeitou o afastamento lateral, a gente não construiu nada, a gente está fazendo um fechamento para aproveitar essa área como gatil. O acesso acontece por esse lado, ó, que é o lado da garagem, o afastamento lateral da esquerda. Temos ainda essa área que é um recuo da planta, depois volta lá no começo do vídeo para você ver, a sala ela tá recuada em relação aos quartos. E aí a gente cria, ó, esse volume aqui que dá um respiro. Isso aqui é a área de serviço, o acesso da área de serviço, essa portona. Essa janela aqui é a janela da sala de TV, que vai circular a ventilação. E aí a gente vai ter ainda essa área verde aqui liberada para a gente ter mais esse respiro no projeto. Esse volumão que você está vendo aqui em cima da lavanderia, caixa d'água, tá? 2 caixas d'água de 1000 litros a gente colocou aqui, então tudo isso a gente calcula. Altura, acesso, tamanho da caixa, tudo que a gente vai precisar para que depois a equipe de engenharia possa fazer o trabalho dela sem dificuldade. Curtiu? Coloca aqui nos comentários pra mim o que você mais gostou dessa casa. Se você gosta de uma casa térrea também, já aproveita e dá um like pra mim e se inscreve no canal, meu anjo. Divide este conteúdo com quem você conhece, chama o povo pra fazer parte da nossa família M4, se tornar primo do canal. E eu te vejo na próxima semana. Até lá! Até lá? Por hoje é só, até a próxima. Você que tá chegando agora, o final não é até lá. Eu errei. Faz 8 anos que eu faço isso. Toda vida eu termino o vídeo falando por hoje é só e até a próxima. Dessa vez eu inventei um até lá. A Alice não sabia nem onde é que ela tava. Boa tarde.